Shalom, meus amigos. Um bom dia para todos vocês. Bom, hoje nós estávamos na escola bíblica dominical e hoje o tema foi bastante interessante e os tópicos também, né? E o que me chamou a atenção do tópico foi da nomenclatura evangélicos, né? Ou seja, a leitura em classe trouxe esse tópico, né, o que é evangélico e cristianismo e todas essas nomenclaturas. E o professor e também os alunos interagindo também junto com o professor. E como o tempo é curto e principalmente a gente ali que está, né, como aluno, né, porque os professores são escalados, né? Então, às vezes a gente dá aula, então às vezes a gente é professor e às vezes estamos ali como aluno, né? Porque todo professor tem que ser aluno também. Me veio na cabeça, não expus isso, até porque para não tomar tempo do professor, mas eu queria expor aqui para vocês um pouquinho, uma coisa simples do livro teológico que eu estava lendo, ontem mesmo eu estava lendo essa passagem aqui, e que fala um pouco sobre o assunto, né? Coincidiu com o tópico da Escola Bíblica Dominical. Diz assim, a confusão no mercado religioso pós-moderno. E diz assim, pós-modernismo, secularismo, relativismo, pluralismo representa perigos à propagação e à vivência autêntica das escrituras nessa área turbulenta. Gosto muito desse livro teológico, porque se tem coisas que é satisfatório para nós e justo é quando um pentecostal, ou seja, alguém de certo segmento religioso critica, né, faz crítica sinceras dentro da sua esfera religiosa. Então isso é importante, né? E nós não seguimos só uma esfera, uma linha, uma linha fanática, seguimos fanatismo religioso. Tudo está bem, tudo é glória, tudo é isso tal. Não, nós temos problema seríssimo em nossas doutrinas, em fanatismo e assim por diante, que está no meio da religião. Mas vamos lá. Logo, as preocupações com as questões internas das igrejas não devem ser menor e nem desprezadas, como se não tivesse importância. Institucionalismo e dogmatismo cegos ou invenções insensíveis são ameaças atuais e reais. No primeiro caso, Kivitz lembra que saímos do cristianismo, observe agora, das nomenclaturas, né, aplicado à igreja nesses 2000 anos, né, do cristianismo para a cristandade. É claro que a gente que estuda uma cultura judaica, estudamos cultura judaica, sabemos que ali os seguidores de Jesus do primeiro século eram chamados de nazarenos. Isso é fato histórico e bíblico, né? Em Antioquia, pela primeira vez, foram chamados de cristianismo, de cristão, né? Mas essa passagem, irmão, se eu não me engano, né? Acho que foi até mais, foi 40 anos depois da morte de Cristo. 40 anos isso. Ou mais. Agora, ali nos primórdios, os primórdios eram chamados os do caminho ou a seita dos nazarenos. Temos até uma passagem da Bíblia em que os representantes políticos ali de Roma diz que o Paulo Shaul Rachalia, ele era o principal da seita dos nazarenos, é como se ele fosse o líder, né? Ele era o grande representante ali da seita dos nazarenos. Bom, mas aqui o comentarista, né, não pegando esse teor histórico, né, mas mesmo assim eu estou aqui para esclarecer, né, para
abranger, apimentar um pouco, né? Aí diz aqui, eram conhecidos como cristianismo para a cristandade, da cristandade para o protestantismo, né? Observa as nomenclaturas, do protestantismo para o evangelicalismo, né? O interessante é que aqui parece que o evangeliquez, ou seja, o evangélico, isso já está ficando para trás, a ideia de ser evangélico, né? Aqui o evangelicalismo, do evangelicalismo para denominacionalismo, do denominacionalismo para o comunidadismo, ou seja, fenômenos caracterizados pela infinidade de igrejas independentes, né? Eu acho que aqui ele está incluindo um pouco ali com esse fenômeno também dos desigrejados também. Embora ele não colocou aqui, é óbvio que igrejas dependentes também está falando de outras linhas de igrejas, por exemplo, existem várias linhas, por exemplo, assembleias, ou seja, as denominações mais históricas dela vai criando outras denominações independentes, né? Agora, fora agora eu estou colocando aqui sobre os desigrejados também, né? Os desigrejados também poderia estar quase aqui dentro dessa perspectiva aqui, embora o desigrejado, parte deles não são organizados, né? Existem desigrejados que reúnem em casa, e são bastante sistemáticos essas reuniões na casa deles, mesmo com uma teologia totalmente diferente, mas eles se reúnem em suas casas. Outros não, outros são simplesmente da internet mesmo, desigrejados da internet, que não tem nenhuma prática piedosa, não tem nenhuma prática, um compromisso sério. Simplesmente são pessoas que estão revoltados com instituições e assim por diante, não tem uma prática de verdade, né, e descarregam as suas frustrações e assim por diante nas redes sociais. Mas temos aqui do comodadismo para o institucionalismo, e temos, por exemplo, igrejas dependentes. Das igrejas independentes, nós temos do comunidadismo, comunidadismo para o institucionalismo também, né? Ou seja, observe as facetas dos discípulos. Por isso que eu falo, é necessário olharmos para as escrituras e precisamos mais do que reforma, precisamos de restauração, porque é tanta nomenclatura, é tanta ideias, linhas teológicas que vão surgindo. E desse comunidadismo para o institucionalismo, cujos filhos são dogmatismo, moralismo, ritualismo, tradicionalismo, sectarismo, proselitismo, foram e são esses alguns dos diferentes rostos da igreja cristã. Ou seja, quando se fala de cristianismo, é como você ter um rosto com várias faces. Então, aí alguns têm abordagens otimistas sobre isto e abordagens negativistas. Eu digo para você que tem os seus lados, tem os seus lados positivos, mas os negativos são muito mais, né? Ou seja, toda essa confusão, essa Babel, ela traz muita confusão e assim por diante. Por isso que temos que voltarmos para o que diz as Escrituras. Eu queria só chamar a atenção dos nossos irmãos a respeito, quando fala de pentecostalismo, principalmente hoje que nós falamos um pouco na escola bíblica dominical, é necessário, alguns irmãos leem alguns livros, por exemplo, entender a diferença, o que é o hiperpentecostalismo, que nós chamamos de pentecostalismo extremado, ou pentecostalismo fanático. Por isso que o apóstolo Paulo disse nos demais irmãos a respeito dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Ou seja, a igreja de Corintos
viviam esses dons, essa esfera de dons e assim por diante, né, da efusão do Espírito, mas eram ignorantes no tocante à doutrina teológica. Nós temos o pentecostalismo clássico. O pentecostalismo clássico, eis aí o grande problema. Então, quando você pensa hoje, por exemplo, em nossas denominações da Assembleia de Deus tradicional, você pode dividir em pentecostalismo clássico e o pentecostalismo daí para frente, né? O hiperpentecostalismo, o pentecostalismo extremado, o pentecostalismo até o neopentecostalismo que está inserido dentro das igrejas pentecostais, porque os neopentecostais praticamente saíram dos pentecostais, e temos o pentecostalismo clássico. O pentecostalismo clássico, que crê nos dons espirituais, mas com uma doutrina teológica, com o entendimento dos dons espirituais, balizado nas escrituras, que é totalmente diferente. E eu digo para vocês que nossos meio pentecostais, os pentecostais clássicos têm um grande desafio, porque eles são mal interpretados, né, por causa dos extremos dos fanáticos pentecostais, que não entendem o Pentecoste segundo as escrituras. Por exemplo, nós cremos no falar em línguas, né? Na glossolalia. Eu sei que dentro das questões dos reformados, tal, tá, mas é algo debatido. Eu particularmente, eu creio sim, em todo o meu coração, todo o meu ser, que há línguas estranhas, mas dentro de uma perspectiva doutrinária, conforme Paulo disse, ensinou sobre os dons de falar em línguas. Também eu posso trabalhar no dom de línguas, ou seja, um fenômeno de falar línguas de outros países, mas também creio no dom de línguas estranhas, na qual Paulo, instruindo as igrejas de Corinto, ele disse que aquele que fala em línguas fala em mistério com Deus. Aí ele, na sua teologia, dentro de uma perspectiva do culto a Deus, ele disse que aqueles que falam em línguas, ore para que alguém possa interpretar. Se não há quem que possa interpretar, cala-se ou fala baixinho entre você e Deus. Porque quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Ou seja, se toda a minha esfera de ensino, de doutrina, que línguas não é nada mais do que falar língua estrangeira, não era necessário orar para que houvesse interpretação. Ora, se eu preciso orar para que, às vezes, ao falar um idioma, uma língua que precisa de interpretação, então é óbvio que esta língua que está sendo falada não é língua inteligível, mas é uma língua que é um mistério entre a pessoa com Deus. Mas esse que está falando em línguas precisa de instrução, entendeu? Instrução da Bíblia, para não adentrar no fanatismo religioso, ele achar que é um poderoso, fazer confusão no culto, ele tem que falar a língua bem alto lá para dizer que ele é o espiritual. É nesse ponto que o pentecostalismo clássico vai ensinar e também vai ser mal interpretado por aquele que quer seguir um fanatismo religioso sem instrução da Bíblia Sagrada. Em Atos capítulo 2, também existe pontos, por exemplo, em que no grego nós temos duas expressões para línguas que os discípulos falaram em língua. Duas expressões. Um é glossa, ou seja, glossolalia, e temos dialecto. Então, observe, manifestou dois tipos de fenômenos linguísticos, ou seja, línguas estranhas, glossa, e dialecto, ou seja, os discípulos falaram em línguas estranhas e também falaram línguas inteligíveis, administradas e aplicadas pelo Espírito de Deus.
Que o Eterno vos abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach.